Olá, tudo bem? Hoje eu quero te fazer uma pergunta. A sua empresa está tratando a sustentabilidade como uma campanha pontual ou como uma competência estratégica para o futuro? Para quem quer estar na segunda situação, a educação para a sustentabilidade precisa ser um pilar fundamental. Bom, para a gente iniciar nossa conversa, eu vou fazer uma contextualização bem rápida. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre as mudanças climáticas, aquecimento global e todos os impactos relacionados. Também a gente sabe que o mercado ele é sempre mutável, ele está sempre mudando e está exigindo novas competências, novos posicionamentos e novas demandas das empresas. E também tem a questão da mudança do comportamento da sociedade, da mudança do comportamento do consumidor, que cada vez mais está exigindo produtos ecologicamente corretos, ecologicamente sustentáveis e também socialmente sustentáveis, né? Socialmente responsáveis. E aí muitas empresas querem ser sustentáveis, mas não fazem a menor ideia por onde começar. E não é incomum que isso fique apenas para o setor de marketing. E aí eu já faço uma ressalva muito importante. A questão do marketing ela é fundamental para a gente poder divulgar as nossas ações, divulgar os nossos produtos. Mas quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que ter uma atenção bastante especial, porque deixar toda essa questão, todo esse arcabouço apenas para o marketing não é o mais adequado, não é o mais indicado. O marketing deve sim fazer parte de todo esse processo para comunicar para a sociedade, para comunicar para o mercado as ações, as atividades, o posicionamento sustentável, mas não deve partir do marketing as ações, por uma questão simples de conhecimento, uma questão básica de expertise das ações. Para promover toda essa mudança institucional, eu acredito que a educação é o pilar fundamental, é o pilar essencial. A educação ela é a protagonista desse processo. E aí, quando eu falo educação, a gente tem que entender a educação de uma outra forma. Não apenas aquela educação formal que a gente chama, aquela educação escolar, aquela coisa mais instrumentalista, não apenas a informação por si só. Informação por si só, a gente sabe que hoje, teoricamente, a internet é uma fonte inesgotável de informação. A gente tem acesso a praticamente tudo que a gente precisa, tendo acesso à internet. A gente sabendo pesquisar, a gente encontra. Mas será que só a informação basta? Quando a gente estuda e entende um pouquinho sobre o processo de aprendizado, né? Assim como os professores, educadores, e que a gente sabe que isso não é comum a todas as formações universitárias e profissionais. Então, quando a gente fala de educação, a gente não fala só de informação, a gente fala de gerar compreensão, de gerar engajamento, de gerar importância, ou como eu gosto de falar, de gerar significado para as informações. Ou se a gente quiser usar uma palavra mais comum, uma palavra mais usual, a gente pode falar que a educação é a transformação da informação em conhecimento, e é apenas o conhecimento que vai promover, que vai embasar as ações. Outro ponto importante que a gente precisa desmistificar é que educação só se faz na escola, só se faz na universidade, ou só se faz durante o processo, durante a idade escolar. Isso tudo é uma impressão, é uma ideia equivocada que às vezes muitas pessoas carregam consigo. É claro, a gente tem uma fase muito importante, muito grande da nossa vida, onde a gente tem a formação escolar, depois, às vezes, a educação técnica ou universitária, que são fundamentais, que são muito importantes. Mas a educação não se restringe a esses momentos. O processo educativo, a gente sabe que ele pode e ele deve durar toda a vida. A gente está sempre aprendendo alguma coisa e a gente sempre tem que estar em movimento de aprendizado, né? E buscando oportunidades de aprender e gerando oportunidades de aprender. E quando a gente leva esse contexto educativo
para o ambiente das empresas, o ambiente da produção, isso engloba todos os níveis, desde a liderança das empresas até a questão do operacional. Todas as pessoas dentro de uma empresa podem e devem atuar em prol da sustentabilidade, desde que a sustentabilidade seja um preceito, um conceito, esteja no DNA da empresa, seja verdadeiro. E aí você pode me questionar, mas Marco, se a pessoa estiver interessada, ela vai buscar. Se a pessoa estiver querendo, ela vai buscar informação, ou precisando, ela vai buscar informação e gerar conhecimento sobre sustentabilidade. Ok, eu até concordo com esse ponto, mas eu preciso te falar que a sustentabilidade só acontece com esforço coletivo. É um compromisso coletivo, porque a sustentabilidade está diretamente relacionada à cultura de uma população, de um país, de uma região. E a cultura, ela só se modifica com hábitos compartilhados, ou seja, muitas pessoas têm que praticar, têm que pensar, não de uma forma igual, mas olhando para uma mesma direção, com o mesmo ou com propósitos semelhantes. Isso muda a cultura de uma instituição, de uma empresa, de uma cidade, e, consequentemente, isso vai transformar os hábitos e haverá uma mudança coletiva na região. E aí a mudança, ela é verdadeira. Vou dar um exemplo bem palpável para você. A gente sabe, e aí obviamente que eu não vou citar nomes, mas que existem muitas empresas que têm compromissos ESG, planos de ESG, atividades de ESG, mas que os seus funcionários, de forma geral, eles não sabem o que isso significa, não têm comprometimento, não sabem o significado daquele monte de atividades ou daqueles documentos gerados e compartilhados. Eles não compreendem, eles não sabem, eles não conseguem atingir o significado real. E aí você concorda comigo que isso fica bem esquisito? A gente sabe que aí fica uma coisa verticalizada, institucionalizada de forma vertical, e aí acaba sendo mais uma obrigação para o funcionário, acaba sendo mais uma obrigação para as pessoas que fazem parte daquela instituição, e aí a sustentabilidade ela perde muito do seu poder de mudança, do seu poder de ação. E a educação para a sustentabilidade, ela vem exatamente com esse intuito, com esse objetivo de mudar o olhar, mudar o comportamento, a atitude, a compreensão da sustentabilidade e de todas as suas ações relacionadas, né? Porque a gente sabe que em uma instituição não são só os líderes que vão conseguir mudar a filosofia de uma empresa. A iniciativa pode partir dos líderes de setores, dos diretores, presidente, mas a mudança efetiva na empresa, ela só vai acontecer quando todos os colaboradores, todas as pessoas envolvidas, todos os funcionários compartilharem, compreenderem aquele intuito, aquelas informações, aquele conhecimento, aquela intencionalidade da sustentabilidade. Sem contar que incluir os colaboradores, os funcionários em todo esse contexto sustentável gera um maior empoderamento, um maior engajamento. As pessoas se sentem fazendo parte da instituição, da empresa, e isso é óbvio que vai refletir diretamente na qualidade do tempo e na qualidade do trabalho realizado. Então também a sustentabilidade, ela tem uma importância estratégica interna para a empresa. Ela tem a questão da educação para a sustentabilidade, ela vai estimular o engajamento, o comprometimento das pessoas com a instituição. E aí você pode me perguntar, mas Marco, como que eu faço isso? Como que eu começo a trazer a sustentabilidade para minha empresa se eu ainda não tenho nada sobre, ou se eu ainda estou começando a implantar um programa de ESG ou atividades sustentáveis? E aí eu tenho algumas sugestões, né? Eu tenho 3 sugestões para te apresentar. A primeira é que muitas empresas, elas realizam o CIPAT,
a semana interna de treinamentos, onde geralmente são oferecidas palestras, treinamentos, workshops, e dentre essas atividades da semana, trazer um conteúdo sobre sustentabilidade, um conteúdo sobre ESG, iniciar essa conversa de uma maneira acessível, de uma maneira democrática, com todos os níveis internos, com todos os funcionários, desde os funcionários da operação, os estratégicos, os comerciais, enfim. A sustentabilidade é necessária para todos. Aquelas empresas que já evoluíram alguns passos, trazer treinamentos sobre economia circular, sobre ESG, sobre o consumo consciente, é muito importante. E eu acho que tão importante quanto trazer esses treinamentos é trazê-los de uma forma acessível, é trazê-los, como eu sempre falo, com significado. Porque, no meu ponto de vista, não adianta eu chegar numa empresa e ficar falando um monte de palavras bonitas, um monte de conceitos, sem que aquilo gere um significado, sem que aquilo gere importância para as pessoas que estão ouvindo, sem que aquilo gere conhecimento. Porque sem gerar significado, importância e conhecimento, eu não provoco ou eu não estimulo mudanças de atitude. E, consequentemente, fica só um blá blá blá, fica só uma coisa teórica. E a gente sabe que a sustentabilidade não pode se fundamentar apenas na teoria. Então, os projetos de engajamento são muito importantes. Por quê? Porque se a sustentabilidade não deve ser alguma coisa verticalizada, de cima para baixo, dentro de uma empresa, eu preciso estimular todos os meus funcionários, todo o corpo da empresa, para participar das atividades que a empresa está organizando. Mostrar que são ações possíveis, reais, transformadoras, acessíveis para todo mundo. Mas a gente não pode negar também a importância da liderança das empresas nesse contexto, porque são os líderes que vão trazer as sugestões, que vão proporcionar esses momentos de aprendizado. Então, são os líderes que vão catalisar essa cultura sustentável dentro da instituição. Se você é um tomador de decisão dentro da sua instituição de trabalho, é muito importante que você se torne um catalisador da cultura sustentável dentro da sua empresa. Porque com líderes conscientes e preparados, todo esse processo ele vai ocorrer de uma forma muito mais rápida, mais intensa e mais produtiva para a empresa. Então, uma coisa que a gente precisa ter muito claro, que a sustentabilidade ela não é imposta, ela se aprende. Quando as pessoas aprendem alguma coisa, elas trazem para si, elas incorporam em si, e isso gera transformações pessoais e profissionais. É aquele velho ditado: se você quer fazer parte da solução e não do problema, quando a gente fala de sustentabilidade, a educação é o primeiro passo. E aí, voltando lá no começo do nosso vídeo, que eu falei que muitas empresas querem fazer alguma coisa, querem se tornar sustentáveis, mas não sabem por onde começar. Então eu deixo uma dica. Comece pela educação, começa pela informação, pelo estímulo do corpo da empresa, das pessoas que fazem parte da empresa. E para tudo isso, a Biome tem uma série de atividades, uma série de propostas totalmente personalizadas, personalizáveis para a sua empresa. A gente consegue criar experiências formativas sob medida para a sua área de atuação, para a demanda da sua empresa, para a quantidade de colaboradores que você tem, e isso vai gerar impacto real, de dentro para fora. Se você se interessou, entre em contato com a Biome, que a gente vai ter o maior prazer em conversar contigo, entender a sua necessidade e, quem sabe, elaborar aí um programa de educação para a sustentabilidade para a sua instituição. Grande abraço.